para debater os reflexos políticos e econômicos da crise instalada após a série de publicações do site The Intercept. Nós contamos com a presença do cientista político Marcos Rocha e do presidente do Grupo de Líderes Empresariais do Rio Grande do Sul, Eduardo Fernandes. Sejam bem-vindos. Obrigado, é um prazer estar aqui. Bom, a segunda turma do STF retirou da pauta de julgamentos um habeas corpus em que a defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pede que seja declarada a suspeição do então juiz Sérgio Moro no julgamento do caso do Triplex no Guarujá. Como vocês analisam esse movimento do Supremo? Vou começar com Marcos, depois Fernandes. Esse movimento do Supremo, ele causa um pouco de estranheza, né? A princípio já é um pedido de habeas corpus, já desde 2008, lá estava sendo um pedido de vistas. E o que se comenta, o que foi noticiado hoje nos principais jornais já há algum tempo, é que o STF age mais baseado na conjuntura política e na pressão de certos atores do que pela tecnicalidade da lei e de como deveria ser a tramitação de um habeas corpus, que inclusive de uma pessoa presa, que deveria ter precedência sobre outros assuntos. Então, o que se diz é que, por exemplo, os próprios generais não gostariam que o Lula tivesse solto, porque isso criaria mais conflito político, né? Isso é exemplificado pelo tweet do general Heleno, ano passado, quando ia se julgar um pedido de soltura do Lula, e também pela própria conjuntura do debate anticorrupção, né, e do governo Bolsonaro. O que, obviamente, não é a função do Supremo levar em conta esses processos políticos externos na hora que toma a decisão e na hora que monta a sua pauta. Acredito que foi uma demonstração de fraqueza do STF de alterar a pauta. Não se sabe a partir de que critérios, a partir de que conversa com os poderes, inclusive no momento em que o Supremo muitas vezes foi acuado pelo Executivo, né, ameaçado por membros do Legislativo, os filhos do próprio presidente. Acho que foi uma demonstração de fraqueza e que não obedece à tecnicalidade da tramitação do habeas corpus. Bom, Fernandes, está muito claro para a população brasileira, acho que a gente já aprendeu isso ao longo dos anos, de que política e economia andam juntas. Nesse caso, até mesmo no aspecto econômico, isso ainda, toda essa crise instalada, e depois nós vamos discutir a estratégia do Intercept em divulgar em doses homeopáticas, né? Não divulgar tudo de uma vez. Esse clima acaba também refletindo na área econômica, a crise hoje é política econômica, a gente pode falar assim? Com certeza. Vale ressaltar que qualquer empresário, qualquer investidor, quando ele faz um investimento ou quando ele faz uma previsão de investimento, ele busca sempre a segurança jurídica. A segurança jurídica ela é um dos fatores fundamentais para que uma empresa de fora venha investir no país ou até uma empresa local queira, porque saber o que vai ser jogado, quais são os contratos, se os contratos vão ser resolvidos. Então, isso é muito importante. E a gente vê aí nessas evoluções uma insegurança no processo judicial. Então, isso pode acabar impactando economicamente para o desenvolvimento do país. Eu acho que vale ressaltar que o ex-presidente Lula ele foi julgado por outras instâncias, veio aqui no TRF4, foi julgado, foi condenado por diversas outras instâncias, então não é só o STF que pode colocar isso e dar o habeas corpus. Ele já foi julgado, já foram apresentadas provas, então não é só a partir dessa instância. Vale ressaltar que foram diversas outras instâncias anteriores onde ele não passou só pelo STF, sim por instâncias anteriores. Então, manter isso, eu acho que também é um impacto positivo, porque isso mostra que há uma segurança jurídica. E a gente vê aí, nessas últimas 2 semanas, aí, um cenário mais focado também muito em reforma da Previdência. Então, a Lava Jato, ela parece ainda não está muito claro por que isso foi colocado, esses sinais da Lava Jato, das escutas, Sim. Se isso pode ter algum impacto também na reforma da Previdência, que há 2 anos atrás foi tentada colocar pelo ex-presidente Temer, estava praticamente votada, e aí veio a questão da JBS e coisa. Então, sempre causa uma estranheza que assuntos como esse tão fortes em um momento tão importante para o país. Então, o corporativismo, essas coisas são muito fortes e isso impacta
economicamente de forma negativa, Sim. porque o Brasil precisa andar para frente. Bom, nesse aspecto, e aí eu acho que deu o gancho perfeito para a gente entrar nessa questão, Fernandes e Marcos, as mensagens, tá, indicariam discussão para evitar desgaste por divulgação de nomes de políticos. E cada trecho que é divulgado vai trazendo um outro aspecto. De que maneira vocês têm acompanhado essa divulgação do material do Intercept em doses homeopáticas, né, em parceria com a Folha de São Paulo? E aí vou pegar o gancho do que o Fernandes estava falando, inclusive trouxe um outro momento que foi a questão do presidente Temer tentando votar a reforma, outros governos tentaram. Bom, enfim, no jogo político a gente vê movimentos na área do direito, né, com o STF, entre outros, a gente vê movimentação econômica, a discussão no Congresso com a Previdência, e a gente vê agora esses áudios dentro desse jogo político entre base, situação. Que estratégia é essa? Por que já não divulgar tudo de uma vez? A tendência é ser homeopático mesmo para estender toda essa discussão e aí sim entrar em outros aspectos, como a votação da Previdência, entre outras coisas? A princípio, o Intercept, desde o início, não se colocou como uma agenda política, né? Apesar de um certo engajamento do editor, é um editor que tem uma trajetória, que tem um prêmio Pulitzer e que, a princípio, não estava agindo como a partir da agenda política, né? Calculando como fazer para evitar a reforma da Previdência ou como fazer para anular a Lava Jato. A princípio, a justificativa é temos uma massa de informação muito grande, que inclui provavelmente informações pessoais, e a gente está filtrando, fazendo um trabalho de jornalismo profissional, que é filtrar o que tem interesse público, né? E a Folha de São Paulo entra nisso para... o que eu achei muito bom, porque deu uma certa objetividade para o texto, o tratamento, e puderam também fazer algumas conferências quanto à veracidade daquelas mensagens, né? Porque muitos jornalistas da Folha se comunicaram com pessoas da Lava Jato e eles foram lá e viram que aquelas mensagens estavam lá e estavam iguais, né? Então, a princípio, tem a justificativa de dar um tratamento adequado para essas informações. É óbvio que para quem trocou aquelas mensagens e não sabe qual o impacto disso, não sabe o que vai ser publicado lá pelas tantas. Não sabe o que, no fundo, talvez não saiba nem o que está em poder daquelas pessoas. O que a gente viu que as últimas mensagens tem os caras dizendo assim, vou te mandar uma coisa, tu apaga, apaguei. Mas a mensagem estava lá. Então, provavelmente, esses caras nem têm, o Dallagnol nem sabe o que está na mão dos jornalistas. Sim. E eu quero entrar nesse detalhe do conteúdo, né, dessa divulgação. Mas antes, essa estratégia, como é que tu enxerga? Primeiro a gente tem que voltar que isso foi pego de uma forma criminosa, se foi realmente hackeado isso. A gente tem uma ilegalidade na maneira que o Intercept atua e tecnologicamente falando, é impossível a gente ver a veracidade total de que se foi modificado ou não as mensagens, tá? Então, somente dessa forma, talvez como o Marco colocou, ouvindo pessoas, jornalistas que tiveram algumas mensagens, mas eles podem expor, técnicos dizem, olha, não tem como saber se modificou ou não essas mensagens, esses trechos dessas mensagens ou não. Então, isso acaba criando um conflito muito forte enquanto o impacto isso vai trazer na questão da imagem do juiz Sérgio Moro, que é talvez o grande herói nacional por ter liderado essa Lava Jato, que é acabado com esse esquema de corrupção nefasto para o país. Então, a gente vê a sociedade não tão impactada com essas ações, talvez por isso, pelo Intercept ainda não ter conseguido mostrar com muita credibilidade a veracidade dessas mensagens. Então, isso ainda não teve um impacto tão grande quanto talvez fosse esperado. Agora vamos tentar entender o porquê, se realmente houve impacto ou não, cada um tem a sua concepção aqui. Hoje, o que foi divulgado, tá? O que já foi divulgado até agora, na opinião de vocês, já é um conteúdo forte o suficiente para colocar em xeque a posição de Sérgio Moro, a Lava Jato, entre outras coisas? E aí depois a gente vai ver o que respinga no governo, mas nesse primeiro momento, com as pessoas envolvidas, já é o suficiente? Ou vocês acham que ainda tem mais coisas por vir e aí sim, né, o clima vai esquentar de vez? Marcos.
Acho que já dá para ver que hoje essas mensagens têm um impacto, apesar de a gente não poder e não vai poder aferir a veracidade delas, porque o download do Telegram é feito em formato de texto que pode ser facilmente alterado no computador, sim. Acho que do ponto de vista do debate político, a legalidade da maneira como essas mensagens foram adquiridas, ela não faz diferença. Pode ser para o ponto de vista da consideração do juiz, na hora de vamos anular um julgamento ou não. Acredito que hoje não tem elementos para anular um julgamento, né? Não passaria isso. Mas do ponto de vista político isso é relevante e isso já dá sinais de causar certos incômodos para o Sérgio Moro, que hoje passou de fiador do governo Bolsonaro para um refém do presidente, né? Isso no momento em que se dizia que, inclusive, ele estava começando a representar uma certa ameaça para o Bolsonaro pela sua popularidade. Ele é o único ministro mais popular que o presidente, tá? Desde que se tem dados sobre isso. Ele não foi na Câmara, mas a Câmara já diz que pode, por exemplo, convocar ele não poderia negar, né? Algo que não seria verossímil a gente pensar antes do vazamento dessas mensagens, por ser um ministro com muita credibilidade popular. Então, acho que o impacto dessas mensagens independe da legalidade e já está dado. Independente também de ter mais coisas, que eu acho que vem novidades por aí. Daqui a pouquinho a gente vai largar algumas participações, especialmente perguntas dos nossos telespectadores pelo WhatsApp. Você pode mandar 99588-2374 por mensagem de texto. Só para fechar essa pergunta, na verdade, na tua concepção hoje já tem material que possa, né, colocar Sérgio Moro e a Lava Jato, né, na berlinda, ou ainda precisa de mais elementos, precisam mais elementos, o Congresso, entre outros, para colocar Sérgio Moro em xeque? Não, eu acredito que ainda não tem elementos para se colocar o juiz Sérgio Moro ministro, né, agora, ministro Sim. Sérgio Moro em xeque. Mas, lógico, como o Marcos falou, tem um abalo político, tem uma questão de levar ele para dentro, de dar informações agora dentro da Câmara, dentro do Senado, falar sobre isso. Tem um desgaste, mas ele saiu-se muito bem nos questionamentos quando teve na semana passada, se mostrou muito hábil e falando de forma muito positiva e concreta quanto a todos, então não deixou nenhuma dúvida nos pontos, disse, olha, pode ter acontecido de ter algumas mensagens que eu possa não lembrar ou não, mas eu acho que o impacto na imagem dele, na imagem da Lava Jato, ainda não sofreram um impacto negativo. E aí, colocando isso para o presidente Bolsonaro, eu acho que ele teve uma humildade, uma nobreza grande de escolher alguém que teria uma imagem talvez maior que a dele para ser o fiador da justiça dentro do país. Então, é muito importante, porque a gente sabe que na política, às vezes, existe a questão de quem possa aparecer mais, ou coisa assim, e o presidente Bolsonaro, pelo contrário, trouxe aquele que seria o grande nome nacional da justiça para estar ao lado dele. Isso, a princípio, não me parece ainda estar impactando de forma negativa no governo. E na parte econômica também. Sim. Vamos para a tela, com os nossos convidados aqui, para que a gente possa ver as perguntas que chegaram. Carlos Bulamarque, de Porto Alegre, seja bem-vindo, Carlos. O presidente Lula passou por 3 instâncias de julgamento. Passou pelo julgamento de dezenas de juízes, embargadores e ministro. Lula é réu em 10 processos. Será que existe uma conspiração para condenar o inocente ou a Lava Jato terminou com a impunidade? Pergunta o Carlos. Agora, a próxima mensagem, vou pedir para o pessoal colocar na tela, você pode participar, 99588-2374, mande por mensagem de texto pelo WhatsApp, a segunda participação dos nossos telespectadores. Vamos para a tela daqui a pouquinho, lembrando então que você pode mandar sua mensagem de texto, agora está na tela. Vamos lá, boa noite, Bives, boa noite, seja bem-vindo, Alberto Charqueadas. Quanto à veracidade das conversas, quando o ministro Moro pede desculpas para o MBL por tê-los chamado de tontos, desvendadas nas mensagens, não seriam reconhecidos pelo próprio ex-juiz verdadeiras algumas afirmações? Eu acho que nesse aspecto, não sei, vocês aí, foi hesitante em algum momento quanto às mensagens na concepção de vocês? Marcos?
Virou, inclusive, meme já nas redes sociais, né? A posição vacilante que o Sérgio Moro e o Dallagnol assumiram com relação a essas mensagens, que é: não reconheço, não pode ser mentira, pode ser verdade, porém foram conseguidas por meio criminoso e eu peço desculpas pelo que talvez eu tenha feito. Então, Sim. em vez de bancar a sua opinião, que poderia ser mais efetivo do ponto de vista político, ou negar de vez e dizer que são mensagens falsas, essa posição vacilante politicamente não ajuda. Pode ser que ajude para o ambiente que talvez ele conheça melhor, que é de um tribunal, não confirmo nem desconfirmo, mas do ponto de vista não ajuda, não. Fernandes? Bom, eu posso desafiar todos nós, ou a todos os telespectadores, quem vai lembrar de todas as mensagens que trocou por WhatsApp em um ano atrás, o conteúdo daquilo que foi feito. Então, eu certamente não lembro de tudo aquilo que foi colocado em mensagens e coisas. Eu acredito que da maneira que ele se colocou, pode ter acontecido, posso ter feito de uma forma ou posso não ter feito. Ele já não negou, nem afirmou que tenha feito. Então, se ele não tem a certeza de alguns conteúdos, eu acho que não se pareceu vacilante, sim honestidade do ministro em colocar que aquele conteúdo possa ter acontecido, mas ele possa não lembrar. Bom, não, só duas coisas factuais que aconteceram é que essas mensagens, na verdade, elas vieram do celular do Dallagnol, né? Eles resistiram a entregar seus celulares para a Polícia Federal e o Telegram diz que, se eles quiserem, o Telegram dá o backup das mensagens como arquivado nos servidores, e eles não quiseram. Então, é um indicativo de que... Bom, a gente tem um debate aqui, cada um tem sua perspectiva e análise sobre o fato. Agora, a gente tem 4 minutos, tá? Vou dar 2 minutos para cada um. Direto e reto. Previdência, reforma da Previdência. Hoje, o ministro Osmar Terra, em meios de comunicação, especialmente a Rádio Gaúcha, deixou claro: não importa, todos já estão convencidos que a reforma tem que ser votada. Se discute um aperto aqui, um aperto lá. Reforma está ameaçada, e ainda para esse semestre, neste governo, e Lava Jato também está ameaçada, na concepção de vocês? Reforma da Previdência. Eu acho que tem um certo consenso social, inclusive no Congresso, suficiente para aprovar a reforma. A questão é o peso de certos grupos de pressão, tá? Inclusive, os maiores dos grupos de pressão hoje estão nos estados. Professores, policiais militares. E isso tem sido suficiente para não dar confiança para o Congresso, e o próprio presidente disse que não vai intervir nisso, para que, a princípio, os estados e municípios entrem na reforma da Previdência. Sim. Então, o desgaste e a falta de bala na agulha do presidente, em que essa crise envolvendo as mensagens do Sérgio Moro é só mais um fator, prejudica, por exemplo, que ele possa bancar estados e municípios dentro da reforma. E assim vão se somar outros grupos de interesse, os militares, os políticos que se articulam para que fiquem com regras mais benéficas, e assim outros. Então, eu acho que a reforma da Previdência sai chamuscada, sim, porque isso, de certa forma, causa uma erosão na base do Congresso, que não começou agora, então é mais um fator de instabilidade. A reforma vai ser aprovada porque o Maia quer, no fim das contas, é isso, né? E ele consegue, de alguma forma, como também não morre de amor, o Congresso, o mesmo Centrão, não morre de amores pelo Sérgio Moro e pela Lava Jato, isso vai continuar. O legado do Lava Jato. Acho que o lavajatismo, e aí o pacote anticrimes, as 10 medidas anticorrupção do MPF, saem muito enfraquecidas desse processo. Já tem um certo desgaste, uma certa insatisfação dos poderes e do Congresso, do STF, com o que a Lava Jato virou, e eu acho que esse legado que a Lava Jato poderia deixar, que a gente pode pegar desde das negociações com caras presos, até novas leis que pudessem vir a ser aprovadas, acho que isso sai comprometido, sim. Fernandes? Bom, na questão da reforma da Previdência, eu tive a oportunidade, semana passada, de estar com a líder do governo, e ela colocou que, com certeza, essa reforma vai ser aprovada. O que vale é o peso, é aquilo que o Marcos colocou. Qual é o peso que essa reforma vai ter? Ela me colocou, a gente tem passado isso, que vai trazer mais ou menos uma economia entre 900 bilhões e 1 tri. Se for 1 tri, era o que o Paulo Guedes, era o que o ministro da Economia sempre
sonhou e esse seria o número ideal. Se for 900, ela consegue lá para frente criar um modelo para fazer o modelo de capitalização ali na frente. Essa questão dos estados e municípios estarem fora é ruim, logicamente, mas mostra também que os políticos às vezes não querem comprar essa briga com as suas bases eleitorais e acaba que o governo também um pouco enfraquecido nesse momento prefere que vote-se uma reforma no âmbito federal Sim. e deixe que os estados façam o seu dever de casa. Quanto à questão... O resultado que essa reforma da Previdência vai trazer na questões de investimentos e de melhoria tem sido muito positivo. A gente acredita que vai ser isso muito positivo na esfera econômica. Tá? Isso é muito importante que a população saiba disso. A importância de isso se cortar na carne para que isso venha ali na frente trazer resultados. E a Lava Jato? E a Lava Jato eu acredito que foi a maior ação anticorrupção, talvez, do mundo. Ela ainda tem um impacto muito positivo. Ali para frente a gente vai ver o quanto isso pode ainda ter impacto, mas eu acredito que ela ainda não foi afetada da maneira como tem se falado. Eduardo Fernandes, presidente do LIDE-RS, Marcos Rocha, cientista político, sejam sempre bem-vindos, que a gente possa ter mais debates produtivos, com divergências e convergências como a gente teve aqui. Sejam bem-vindos sempre. Sempre uma satisfação estar aqui. Bom, obrigado. Boa noite.